As penas alternativas podem abrir caminho para descongestionar a justiça, diminuir a superlotação carcerária e ressocializar o apenado. Elas também buscam reduzir a incidência criminal. 711 mil presos para pouco mais de 350 mil vagas nos presídios brasileiros. Números expressivos comprovam a superlotação do sistema. O reflexo desse problema está expresso nos setores do Poder Judiciário. Como forma de tentar diminuir a superlotação carcerária, é utilizada em todo o Brasil a Lei das Penas Alternativas, também chamada de Lei Restritiva de Direitos. Ao contrário da prisão em regime fechado, ela permite que o condenado cumpra medidas de ressocialização. Mas para ganhar esse direito, é preciso que o reeducando se encaixe em uma série de critérios. A pena restritiva de direitos, ela substitui a pena restritiva de liberdade, mas com algumas condicionantes. A primeira delas é que a condenação da pessoa, do réu, não ultrapasse 4 anos. Primeiro lugar. Segundo lugar, é que esse crime que ele praticou não tenha sido com violência, com coação à pessoa, crimes contra o patrimônio, seja uma espécie de crime culposo. Terceiro, esse cidadão acusado, condenado, ele não deve ser reincidente. Entre as penas restritivas de direitos estão o pagamento de multas, prestação de serviços a entidades públicas ou à comunidade, perda de bens e valores, limitação de fim de semana e interdição temporária de direitos. Para esse especialista em sistema penitenciário, a atual situação carcerária do Brasil não favorece a ressocialização dos detentos e explica que as atividades como o trabalho para a redução da pena são uma boa forma de reinserção à sociedade. Se nós não tentarmos, de alguma forma, seja através do judiciário, através das leis ou através do meio social, reeducarmos essas pessoas que saíram da linha tênue entre a vida correta e não, nós teremos aí a reincidência. Então, de cada 100 que saem, 82 retornam, são 82 casos de reincidência, 82 crimes cometidos que nós teremos que nova penalização e nós seremos as vítimas. E quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o advogado criminalista Luiz Henrique Alves Machado. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectadores. Bom, vamos começar. A gente viu aí a reportagem do Gabriel que mostra quais são os tipos dessas penas alternativas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais as mais comuns que são aplicadas pelo judiciário e como elas são colocadas em prática. Bem, as penas alternativas, elas estão elencadas, Érica, no artigo 43 do Código Penal. E ali tem a previsão bastante clara da pena de prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos e também a perda de bens ou valores. E aí vai depender do caso concreto. Para dar um exemplo para o telespectador, se o indivíduo cometeu um delito de trânsito, é muito mais apropriado aplicar a pena de interdição temporária de direitos na modalidade de suspensão da carteira de habilitação. Que é uma pena. Exatamente, é uma pena restritiva de direitos. Isso aí vai depender do caso concreto e da avaliação do magistrado. Por exemplo, prestação de serviços à comunidade. Quais são os tipos de prestações que podem ocorrer e como elas são fiscalizadas pelo Poder Judiciário para ver se elas estão sendo cumpridas efetivamente? Elas são fiscalizadas pelo próprio juiz da execução, mas acontece na prática algo um pouco engraçado, porque às vezes a própria vítima fiscaliza, informa o Ministério Público que uma determinada pena restritiva não está sendo cumprida. É atípico, mas acontece na prática. Se a pessoa não cumprir a pena restritiva de direito, ela corre o risco de sofrer uma sanção? Corre sim, Érica. A sanção é que ela possa novamente retroagir ao regime da pena privativa de liberdade. Que é a prisão. Exatamente. Então é muito melhor que ele cumpra direitinho a pena alternativa. Sem dúvida nenhuma. No caso, o réu só tem a ganhar. Bom, e elas realmente contribuem para essa reinserção de um detento ou de uma pessoa que cometeu alguma infração mais leve na sociedade? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais que se aplica a pena restritiva de direito
e que o réu ele tem a oportunidade de ter o convívio familiar, o convívio com os vizinhos, com os amigos. Ele tem ainda a oportunidade de seguir trabalhando. Isso faz, sem dúvida nenhuma, com que ele se reintegre melhor para a sociedade. Bom, o que o juiz avalia na hora de conceder esse tipo de punição alternativa? Bem, ele deve avaliar os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Primeiro, o que ele faz? Ele avalia a natureza do crime praticado. Se é de forma dolosa, na qual o réu ele tem a intenção de praticar o delito, ou então da forma culposa, que ele não tem a intenção de praticar o delito, ou seja, de forma involuntária. De forma involuntária, na modalidade culposa, independe do montante da pena. No entanto, se ele praticou o crime de forma dolosa, a pena não pode ser superior a 4 anos e o delito não pode ser praticado com violência ou grave ameaça. Bem, esses são os requisitos objetivos, mas o magistrado também deve avaliar os requisitos subjetivos. Quais sejam? Analisar a culpabilidade, se ele é reincidente ou não, analisar a personalidade do agente. Fazendo essa combinação dos requisitos objetivos com os requisitos subjetivos, o magistrado pode sim converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Quem faz essa solicitação? É o advogado ou o juiz já toma essa iniciativa? É um direito subjetivo do réu. Enfim, se o magistrado ele não conceder em fase de sentença, por algum motivo, o próprio advogado pode alertar o magistrado para que esse direito possa ser atendido. E essas medidas alternativas, elas são aplicadas com efetividade hoje na aplicação das penas mesmo? São aplicadas com efetividade, os juízes vêm fiscalizando, vêm acompanhando, o Ministério Público vem fazendo um excelente trabalho nesse sentido e o caminho, sem dúvida nenhuma, é a das penas restritivas de direito. Desafoga o judiciário e também o sistema carcerário superlotado. Sem dúvida nenhuma, principalmente o sistema carcerário que nós temos no Brasil, que sofre da superlotação. Tá ótimo, obrigada pela entrevista. Eu conversei aqui com o advogado criminalista Luiz Henrique Alves Machado. Boa tarde, obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço, Érica.